Bia vai acabar destruindo o próprio plano ao tomar os remédios do Dr. Pimenta, por engano, e confessar tudo sobre a armação do colar contra Beatriz, na frente de todos. Nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, sem saber que está dopada, Biwa vai revelar cada detalhe da farsa do colar, arruinando de vez o esquema de Juliano e Maristela. A Patricinha chega nos estúdios determinada a assistir à queda de Beatriz, mas começa a se sentir cada vez mais confusa e tonta, sem perceber que foi medicada com os mesmos remédios que um dia dopavam Clarice. Ela perde completamente o controle diante das câmeras. E então, sem filtro e sem conseguir medir suas palavras, Bia acaba soltando o que ninguém esperava ouvir. Eu que troquei o colar verdadeiro pelo falso. Eu mesma fiz isso. E foi ideia do vovô Juliano e da vovó Maristela. Todos ficam chocados com a confissão e os jornalistas registram tudo ao vivo, enquanto Maristela e Juliano assistem a cena pela TV e entram em desespero ao perceber que todo o plano caiu por terra e que agora eles podem pagar muito caro por isso. Tudo deverá acontecer logo após Beatriz estar sentada na delegacia, com os braços cruzados e o olhar perdido. Seu coração ainda dispara com a humilhação de estar ali, sendo tratada como uma criminosa. Do outro lado da mesa, o delegado folheia os documentos do caso, enquanto Sérgio, ao seu lado, mantém uma expressão séria. O delegado olha para Beatriz e afirma: "Você entende que está sendo a principal suspeita nesse caso, não é? A joia sumiu logo depois que você a usou nas gravações. Até agora, ninguém mais teve acesso a ela." Beatriz aperta os punhos, sentindo um nó na garganta. Sua voz sai firme, apesar do desespero. "Eu nunca roubei nada na minha vida. O colar foi entregue para mim no camarim, como parte do figurino. E só isso, eu não roubei nada." Sérgio olha para Beatriz e assente, mostrando que está do lado dela. Em seguida, ele se vira para o delegado e argumenta: "Beatriz não tem motivo algum para fazer isso. Ela é a estrela da novela. Está no auge da carreira. Ser acusada de roubo só prejudicaria sua imagem." O delegado suspira e entrelaça os dedos sobre a mesa antes de afirmar: "Eu compreendo, mas até que possamos esclarecer tudo, Beatriz está proibida de sair do Rio de Janeiro. Se novas provas surgirem e apontarem para o envolvimento dela, teremos que tomar medidas mais severas." Beatriz arregala os olhos, sentindo o chão sumir sob seus pés, e exclama: "Isso é um absurdo! Eu sou inocente!" O delegado apenas a observa com neutralidade, como se já estivesse acostumado com suspeitos, alegando inocência. Beatriz sente as lágrimas arderem em seus olhos, mas se recusa a deixar que rolem. Não vai dar esse gostinho para ninguém. Sérgio murmura: "Vamos resolver isso, Beatriz. A gente vai provar a verdade." Ela respira fundo, tentando acreditar naquelas palavras, mas o medo de ver sua carreira desmoronar por conta de uma armação covarde a deixa angustiada. Pouco depois, Beatriz e Sérgio saem da delegacia e voltam para os estúdios, onde Beatriz precisa pegar suas coisas. Assim que chegam, encontram Cássio parado no corredor, de braços cruzados e expressão tensa. Cássio franze a testa e questiona: "Como foi o depoimento?" Beatriz solta um suspiro pesado e responde: "Péssimo. O delegado me proibiu de sair da cidade." Cássio, parecendo incomodado, ele olha diretamente para Beatriz e afirma: "Isso está fora de controle. A imprensa já pegou essa história e só falam disso. Você não tem ideia do que estão dizendo sobre você." Beatriz sente o estômago revirar, frustrada, e fala: "Claro que não tenho. Passei as últimas horas sendo tratada como criminosa." E então, antes que pudessem dizer mais alguma coisa, uma risada venenosa ecoa pelo corredor.
Beatriz se vira e vê Bia se aproximando com um sorrisinho triunfante nos lábios. Bia cruza os braços e provoca. Olha só, a grande estrela da televisão se tornou a nova queridinha da polícia. Que reviravolta interessante, hein? Beatriz sente seu corpo ferver de raiva. Ela fecha os punhos e dá um passo à frente, encarando Bia de perto. Sua voz sai firme, carregada de fúria. Isso tem o seu dedo, não tem? Eu não tenho dúvidas de que você armou essa sujeira toda pra mim. Bia fingindo indignação e responde com ironia. Eu? Nossa, Beatriz, que acusação séria. Você está nervosa porque foi pega no flagra? Beatriz não aguenta mais ouvir aquelas provocações. Sem pensar, avança em direção a Bia, determinada a arrancar aquele sorrisinho petulante do rosto dela. Mas, antes que possa fazer algo, Cássio a segura pelos braços e a impede de fazer uma besteira. Sérgio, já impaciente, também intervém e ordena: Beatriz, vamos embora, agora. Beatriz ainda respira pesadamente, tentando se controlar, enquanto Bia se diverte com a cena. Com um último olhar furioso para a rival, Beatriz se vira e sai do estúdio ao lado de Sérgio, tentando ignorar a sensação de impotência que cresce dentro dela. Enquanto isso, Bia apenas observa, satisfeita, e murmura para si mesma: isso foi só o começo, coisinha. Você ainda vai me agradecer por tirar você dos holofotes. Logo depois, Bia chega em casa exausta, mas com um brilho de satisfação no olhar. O escândalo envolvendo Beatriz dominou os jornais e ela sente que finalmente está vendo sua rival ser humilhada da forma que merece. Assim que entra na sala, encontra Juliano e Maristela sentados no sofá, esperando por ela com expressões vitoriosas. Maristela observa com um sorriso satisfeito e afirma: nunca estive tão orgulhosa de você, minha neta. Hoje, só se fala no roubo que a queridinha Beatriz cometeu. A coitada agora está sendo investigada e, com sorte, pode até acabar atrás das grades. Bia sorri maliciosamente, jogando a bolsa sobre o sofá e cruzando os braços. Sua voz sai carregada de veneno, enquanto comenta: já estava na hora dessa coisinha pagar por tudo que fez contra mim. Mas será que ninguém vai suspeitar de mim? Eu troquei aquele colar. E se alguém descobrir? Juliano, que observa a conversa com ar confiante, e rebate: não tem como descobrirem. Fizemos tudo direitinho e você não deixou rastros. O máximo que pode acontecer é Beatriz ser presa de verdade, e aí sim você vai ter o que sempre quis: ela fora do seu caminho. Bia pensa por um momento e morde o lábio inferior, hesitante. Ela se lembra da forma como Beatriz a acusou publicamente, como se soubesse que aquela armação tinha o seu dedo. Franze a testa e confessa: Beatriz me acusou na frente de todo mundo e quase partiu para cima de mim. Foi por pouco que a gente não brigou ali mesmo. Maristela solta uma risada baixa e meneia com ar experiente, enquanto responde: e isso é ainda melhor para nós. Agora, além de suspeita de roubo, Beatriz está se mostrando uma descontrolada, completamente desequilibrada, e isso só mancha ainda mais a imagem dela. Bia absorve aquelas palavras e um sorriso vai surgindo lentamente em seu rosto. Sim, sua avó tinha razão. Beatriz estava cada vez mais queimada perante a opinião pública, e isso só a favorecia. Seu medo de ser descoberta diminui, e ela afirma com mais convicção: é verdade, não tem como ninguém descobrir que fui eu. Tudo vai continuar como planejado. Juliano se levanta e se aproxima da filha, olhando-a com seriedade antes de reforçar: só não se esqueça do nosso acordo. Sua mãe não pode nem sonhar com esse plano. Clarice nunca aceitaria isso. Bia revira os olhos impaciente. Eu sei, pai. Pode ficar tranquilo. A mamãe não vai descobrir nada.
Ela é muito ingênua para desconfiar de alguma coisa. Maristela assente, satisfeita, e levanta a taça de vinho que segurava, brindando consigo mesma, enquanto murmura: pois então, que essa seja a ruína definitiva da Beatriz. Bia sorri e se joga no sofá, sentindo pela primeira vez em muito tempo que está no controle. Agora, só resta esperar que tudo siga conforme o plano e Beatriz desapareça de vez. No dia seguinte, Bia acorda com um peso na cabeça, como se tivesse passado a noite inteira revirando pensamentos sem encontrar descanso. Ela se senta na cama e massageia as têmporas, tentando afastar a sensação estranha que tomou conta dela. A discussão com Beatriz no dia anterior ainda martelava em sua mente, assim como a conversa com Maristela e Juliano. Tudo estava indo conforme o planejado, mas por algum motivo, sua cabeça parecia estar mais pesada do que nunca. Ela então olha para o relógio de cabeceira e arregala os olhos ao perceber o horário. Com um sobressalto, pula da cama, vestindo um hobby às pressas, enquanto murmura para si mesma: droga, perdi a hora. Descendo as escadas apressada, Bia encontra Coralina recolhendo a mesa do café da manhã, empilhando pratos e xícaras com paciência. Ainda sonolenta e irritada, Bia franze a testa e questiona: ué, cadê todo mundo? Coralina olha para ela com uma expressão levemente surpresa e responde: já saíram, Bia. Achei que a senhorita ia dormir até mais tarde por causa do escândalo. Bia se endireita, cruzando os braços com um sorriso malicioso no rosto, enquanto afirma: e perder a queda da coisinha? Nem pensar. Mas, assim que termina a frase, uma pontada aguda toma conta de sua cabeça e ela aperta os olhos. A dor lateja forte e ela solta um resmungo de irritação antes de murmurar: ah, que droga! Minha cabeça está explodindo. Preciso de um remédio. Coralina, sempre solícita, assente prontamente e diz: ah, isso é fácil. O que não falta nessa casa é remédio para dor de cabeça. Vou pegar um para a senhorita. Sem perder tempo, a empregada caminha até o armário, onde Maristela guarda os medicamentos, abrindo a portinha e pegando o primeiro frasco que encontra. Sem prestar atenção no rótulo, ela pega um copo d'água e entrega o remédio para Bia, que pega sem hesitar e engole o comprimido de uma vez. Coralina então fala: pronto, agora é só esperar fazer efeito. Bia solta um suspiro aliviado e estica os ombros, ignorando a sensação incômoda que já começava a se espalhar pelo seu corpo. Ela ajeita o cabelo e comenta com um sorriso presunçoso: agora sim, posso ir para o estúdio, acompanhar de perto a derrota da coisinha. Dizendo isso, pega sua bolsa e sai determinada, sem nem imaginar que acabara de tomar os mesmos remédios que Clarice usava e que em breve sua mente começaria a ficar cada vez mais confusa. No estúdio, os flashes das câmeras piscam sem parar. Os microfones são estendidos em todas as direções e os jornalistas fazem uma enxurrada de perguntas, todas voltadas para Beatriz, que tenta se manter firme diante do bombardeio de acusações. Ela insiste: eu já disse, eu sou inocente. Eu nunca roubaria nada, muito menos uma joia valiosa como essa. Sérgio e Onofre tentam conter os repórteres, tentando manter o controle da situação. Mas é evidente que a crise já tomou proporções enormes. Onofre fala: precisamos pausar as gravações da novela até que essa situação seja resolvida. A produção está suspensa até o julgamento de Beatriz. Os jornalistas anotam freneticamente, enquanto outros tentam arrancar mais declarações da protagonista. Ao lado dela, Cássio também se pronuncia, mas, ao invés de defendê-la completamente, prefere se manter neutro. Ele afirma: é uma situação delicada. Eu torço para que tudo se resolva da melhor maneira possível.
É nesse momento que Bia chega ao estúdio. Seus olhos estão pesados, sua visão levemente turva. A dor de cabeça lateja ainda mais forte por causa dos remédios que tomou sem saber. E todo aquele barulho e a confusão ao seu redor deixam sua mente ainda mais embaralhada. Os jornalistas percebem sua chegada e, como abutres em busca de novas declarações, correm até ela com os microfones em punho. Uma repórter pergunta: Bia, o que você tem a dizer sobre o escândalo envolvendo sua colega de elenco? Bia solta uma risada estranha, quase sem controle, como se estivesse achando tudo um grande teatro. Sua expressão perdida deixa todos ao redor espantados. Ela então diz: Eu acho engraçado. E Cássio e Sérgio trocam olhares preocupados. Cássio se aproxima e sussurra para Sérgio: Ela não parece bem. Tem alguma coisa errada. Sérgio concorda com um aceno discreto. Mas antes que possam intervir, Bia continua falando, sua voz levemente arrastada e desconexa. Ela fala: Sabe o que é engraçado mesmo? É que a coisinha caiu no meu plano de novo. O estúdio inteiro fica em silêncio por um instante e todos os jornalistas prendem a respiração, esperando por mais. Beatriz arregala os olhos, chocada, e Juliano e Maristela, que assistem à entrevista pela TV, se levantam do sofá completamente desesperados. Um dos repórteres questiona: Como é que é? Bia faz um gesto teatral e continua, completamente fora de si. Foi tudo planejado, né? Eu que troquei o colar verdadeiro pelo falso. Bia dá uma gargalhada, sem perceber a gravidade do que acaba de dizer, e continua afirmando: Foi a mando do papai Juliano e da vovó Maristela, claro. Eles queriam dar uma lição na coisinha, e eu também, e agora ela vai se ferrar por isso. Bia soei sem nem notar que acaba de enterrar a própria reputação. Os jornalistas ficam chocados, todos tentando confirmar a informação e capturar mais detalhes da confissão. Sérgio fica boquiaberto, Cássio, incrédulo, e Beatriz se vira para Bia com um olhar carregado de fúria. Beatriz exclama: Eu sabia que era você. Eu sabia que tinha dedo seu nessa história. Sérgio, ainda perplexo, balbucia: Meu Deus, então isso tudo foi uma armação. Cássio tenta intervir, segurando o braço de Bia e tentando puxá-la para longe dos repórteres, e diz: Tá na cara que ela não tá bem, gente. Olha só para ela. Mas já era tarde demais. O estrago estava feito. Na mansão, Maristela aperta a beira do sofá com força, sua expressão completamente pálida, enquanto Juliano anda de um lado para o outro, enquanto Juliano se desespera. Enquanto isso, no estúdio, Bia apenas sorri, ainda sem entender a gravidade do que fez, enquanto os jornalistas disparam flashes e anotam cada detalhe de sua confissão. E Beatriz vê a verdade vindo à tona. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas suas notificações.